Eu, eu escolhi para a gente refletir um pouquinho hoje o hino Então, cristológico que se encontra no livro de Filipenses, da carta de Paulo a Filipos, portanto. E a ideia é, então, tentarmos olhar para esse hino e ver a sua beleza e vermos aquilo que se configura aí do ponto de vista de uma teologia cristológica, né? Veja, nós não podemos ignorar que em Paulo, nos livros sinóticos, portanto, nos evangelhos, em João e nos textos presentes no Novo Testamento, faz-se presente uma cristologia. E a gente precisa entender em cada um desses livros essa cristologia e como ela se desenvolve e como ela é formulada, como ela é pensada. Então, nós vamos olhar para a carta de Filipos, o capítulo 2, os versos, ou versículos de 1 a 11, e vamos tentar refletir nesse horizonte. Valeria a pena também a gente reconhecer o seguinte: hoje nós estamos inaugurando na cristandade, né, o primeiro domingo do Advento. E o primeiro domingo do Advento, juntamente com o segundo, o terceiro e o quarto, são domingos, né? Quer dizer, que nos ajudam a prepararmos-nos para a festa do Natal. Então, nós podemos dizer que o Natal, na perspectiva do que nós vamos discutir hoje, já é uma experiência da kenosis. Kenosis é uma palavra grega que significa esvaziar-se. Então, na encarnação, Deus se esvazia, né, na figura de Jesus Cristo. Nós vimos que Jesus Cristo, ele é Deus e é humano, é homem, ele é divino e é humano, né? Em Jesus Cristo, essas duas realidades se encontram, e de um modo muito particular, no livro de Filipos, né? Nesse capítulo que nós vamos olhar um pouquinho, nós encontramos uma bela cristologia, onde Deus se humilha ao se encarnar e tomar a condição humana, e ao mesmo tempo, esse Deus que se humilha, né, na figura de Jesus Cristo, depois ele vai ser elevado aos céus, passando pela sua paixão, pela morte e pela ressurreição. Então, aqui reside a dimensão, poderíamos dizer assim, central, né, na reflexão cristológica do pensamento de Paulo. Nós temos o Filho que se humilhou ao assumir a condição humana, né? Ele que é de condição divina, nós vamos ver isso, e passa então a assumir a condição humana, e depois, ao assumir a condição humana, ao se tornar semelhante aos demais seres humanos, né? Ele assume a sua condição de humanidade, ele assume a sua condição de quem está no tempo e no espaço, ele assume a sua condição de viver a paixão, portanto, o sofrimento e a morte, né? E para ressuscitar. Então, a experiência da ressurreição, e é só a partir da experiência da ressurreição que nós podemos entender a festa do Natal. Vejam, a festa do Natal é a última festa, praticamente, a ser organizada pela cristandade, né? Pelo cristianismo nascente e depois pela cristandade. Por quê? Porque a nossa experiência é sempre a experiência do Cristo ressuscitado. E a partir, portanto, então, da festa da ressurreição,
da festa da Páscoa, que nós organizamos a festa do Natal. Então, o que que eu quero dizer aqui? Quero dizer o seguinte: nós temos que olhar de trás para frente. Ou seja, nós temos que olhar da ressurreição, né, para o nascimento. Sob esse ponto de vista, a festa mais importante, liturgicamente falando, é a festa da Páscoa, não é a festa do Natal. A festa do Natal, ela ganha importância à luz da festa da Páscoa, à luz da celebração da Páscoa. Porque é aí, na festa da Páscoa, que nós fazemos a experiência mistagógica do mistério desse Deus que se fez carne, desse Deus que se humilhou e pelo sofrimento, pela morte, ele ressuscitou, ele se elevou. Então, nós podemos dizer que há aqui uma dialética entre a humilhação e a exaltação. Então, com Cristo ressuscitado, toda criatura, né, toda condição humana, todos os seres criados são elevados junto com o ressuscitado. Nós poderíamos dizer assim que a força da ressurreição, ela torna permanentemente sempre nova todas as coisas. Ou seja, na força do ressuscitado, a condição humana, né? E a condição da natureza e dos animais, das plantas, dos minerais, tudo é tornado novo novamente, ou seja, tudo ganha uma nova recriação, poderíamos assim dizer. Ou seja, em Jesus nós encontramos o homem novo. E nesse homem novo que é Jesus, o homem velho que nós somos, o homem adâmico, o homem habitado e signado pelo pecado original, e sabemos que o pecado original aqui é a desobediência, né? O homem rompe sua relação com Deus no contexto do paraíso. Isso é o pecado original, né? O primeiro homem e a primeira mulher romperam a relação de escuta e, portanto, de diálogo com Deus no paraíso. E aí, então, o nosso mundo e a condição humana, ela é um mundo e uma condição marcada efetivamente pelo sofrimento. Então, nós podemos dizer assim, que na festa do Natal já está presente a Páscoa. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente lê nos textos sinóticos, principalmente de Lucas, que narra bem esses momentos, nós vamos encontrar já o sofrimento anunciado no mistério do nascimento de Jesus. Simeão já vai fazer essa profecia, né? Uma espada traspassará o coração da mãe de Jesus. E essa criança será sinal de contradição. Então, nós podemos aqui reconhecer que a festa para a qual nós estamos nos preparando já é uma festa que porta no seu núcleo, né, a dimensão do sofrimento e, portanto, da própria ressurreição. Então, os evangelhos, eles precisam ser lidos de trás para frente, da ressurreição para o nascimento de Jesus, mas não do nascimento para a ressurreição. Primeiro, porque os evangelhos são catequeses, e são catequeses elaboradas nas comunidades, né? Justamente tendo em mira, tendo em perspectiva a ressurreição, né? A ressurreição desse Deus que, ao se encarnar, se humilha e ao morrer e ao sofrer e ao morrer na condição humana, efetivamente se eleva. Então, é esse paradoxo que nós vamos encontrar no texto de Filipenses, né?
Eu só vou fazer a leitura aqui do texto, para o texto ecoar, e daí eu vou seguir levantando algumas considerações para nós pensarmos aqui. Eu vou começar, então, do início do capítulo 2 e vou até o versículo, o verso 11, de 1 a 11. E o texto diz assim: Se há, pois, um apelo em Cristo, um encorajamento no amor, uma comunhão no espírito, o impulso de afeto e compaixão, então cumulai a minha alegria, vivendo em pleno acordo. Tende um mesmo amor, um mesmo coração. Procurai a unidade. Nada façais por rivalidade, nada por vanglória, mas com humildade considerai os outros superiores a vós. Que cada um não olhe por si mesmo, só por si mesmo, mas também pelos outros. Comportai-vos entre vós, assim como se faz em Jesus Cristo. Então, por essa parte introdutória do capítulo 2, a gente pode reconhecer que a comunidade de Filipos, ela vive um certo conflito e uma certa tensão, onde há aqueles que querem ser superiores. E Paulo está chamando a atenção. Se vocês querem, então, retomando uma passagem dos evangelhos, dita por Jesus, se vocês querem ser os primeiros, sejam os últimos, né? Se vocês querem estar lá em cima, sejam aqueles que estão na base efetivamente servindo. E é aqui, então, que a gente começa a ouvir a beleza do hino, que é introduzido na carta a Filipos, que é assim, né? Comportai-vos entre vós, assim como se faz em Jesus Cristo. O modelo é quem, então? O modelo é Jesus Cristo. E aqui é que Paulo, de um modo brilhante, apresenta essa dialética, né? Da humilhação e da exaltação, né? Então, esse é o momento forte, poderíamos dizer, da cristologia paulina. E esse modelo que é Jesus, segundo Paulo, é descrito assim na beleza desse hino. Jesus Cristo, que é de condição divina, não se considerou como presa a agarrar ou ser igual a Deus, mas despojou-se, tomando a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens. E por seu aspecto reconhecido como homem, ele se rebaixou, tornando-se obediente até a morte, e morte numa cruz. Foi por isso que Deus o exaltou soberanamente e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja, Jesus, ao rebaixar-se, ele torna-se obediente. E a sua obediência é uma obediência até a morte. E essa morte é uma morte numa cruz, como o texto nos sinaliza. Então, nós podemos pensar assim, e aqui há uma dialética da desobediência e da obediência. Se pelo homem velho, né, o pecado original, que é essa ruptura com Deus, entra em nós, né? Portanto, se pelo homem adâmico, né, o pecado entra em nós, pelo homem que é Cristo, né, a obediência nos leva justamente a Deus novamente. Então, nós podemos dizer que é pela obediência do Cristo encarnado, do Deus feito homem, é que nós temos, podemos assim dizer, a abertura, né, é para o ingresso ao paraíso. Se nós perdemos o paraíso pela desobediência, é pela obediência que nós ganhamos o paraíso.
Podemos aqui entender, então, o paraíso como o reino de Deus e entender que o reino de Deus é a grande utopia do cristianismo. Sob esse ponto de vista, se vivemos nessa perspectiva no nosso cotidiano, né, dessa maneira, nós estamos já antecipando e realizando o reino de Deus aqui e agora. É claro que o reino de Deus ele se apresenta no horizonte, mas em Jesus, que é passado, presente e futuro, esse reino já está realizado. E cabe a cada um de nós tomarmos como modelo essa figura de Jesus Cristo. Mas entendendo esse modelo de Jesus Cristo, a figura de Jesus Cristo nessa dialética da humilhação, da exaltação, né? Da desobediência, da obediência, né? É pela desobediência que perdemos uma condição, é pela obediência que ganhamos uma outra condição. Perdemos a condição do paraíso, ganhamos a condição do paraíso. Somos o homem velho e, é, na obediência, nós nos tornamos um homem novo. Aqui reside, poderíamos assim dizer, a beleza dessa passagem que nós chamamos, na carta aos Filipenses, do hino cristológico que Paulo aí introduz. Nós sabemos que a comunidade de Filipos, ela pertence à província romana, né, na Macedônia. Essa, essa província romana, que fica na Macedônia, mais ao norte do mundo grego, portanto, ela foi fundada pelo rei Felipe II, o rei da Macedônia. E essa cidade, essa província, ela é muito importante porque é aí que Paulo dá início aos seus trabalhos missionários. É aí que é a fase missionária de Paulo que se abre, poderíamos dizer, para a Europa enquanto um todo, né? Já a partir da década de 50 depois de Cristo. Bom, nós já estudamos em algum momento uma passagem assim dessa comunidade, que foi inclusive apresentada pelo pai do Pedro, né? Pelo Luiz Cardoso, onde nós discutimos o papel das mulheres nessa comunidade, né? Então, as mulheres, elas têm um papel muito importante na comunidade de Filipos. Então, aí nós podemos recordar, por exemplo, de Lídia, de Evódia, de Síntique. Nós vamos encontrar isso em Filipenses, capítulo 4, versículos de 2 a 3. Então, a comunidade de Filipos é uma comunidade onde as mulheres têm uma presença significativa e muito atuante. E aqui, então, nós nos colocamos dentro de uma releitura que hoje vem se fazendo de Paulo e do pensamento de Paulo, principalmente no contexto da teologia britânica e norte-americana, que lê Paulo de uma forma mais bíblica e semita, portanto. Por que eu estou dizendo isso? Porque no século XIX, na Alemanha, Paulo foi lido de uma forma mais grega. E Jesus foi lido de uma forma mais grego também. Então, a teologia alemã do século XIX, principalmente da escola de Tubinga, ou de Tübingen, nós vamos encontrar aí uma leitura em bases do pensamento hegeliano, uma leitura de um cristianismo mais grego e menos semita, de um Jesus e de um Paulo mais grego e menos semita e menos bíblico. Somente no século XX nós vamos encontrar aí, a partir de um deslocamento, né, da teologia da Alemanha para a Inglaterra e os Estados Unidos, uma releitura de Paulo e uma releitura de Jesus, numa perspectiva, no enfoque mais bíblico, no enfoque mais semítico. E isso faz toda a diferença para nós, né?
porque ainda nós lemos a Bíblia grecamente falando. E claro, ela vai ser escrita, principalmente o Novo Testamento, no contexto do helenismo no mundo antigo. Então, a cultura, a língua que dão toda a gramática para se pensar nesse contexto do cristianismo nascente na Antiguidade Clássica vem da cultura grega, que é do helenismo. Paulo se move no âmbito do helenismo. A Bíblia que Paulo lê, o Novo Testamento, é a Septuaginta, traduzida ao grego na cidade de Alexandria, né? Enfim, então essa reflexão ela é importante para a gente poder entender que hoje nós podemos olhar para Paulo com uma outra abertura, olhar para Paulo com outro horizonte, né? E olhar para Paulo, portanto, como aquele que subsume o papel e a importância das mulheres no seu tempo. E também nos seus escritos, como a carta a Filemon, Paulo já vem fazendo uma crítica ao mecanismo da escravidão, né? Nós não podemos nos esquecer o escravo Filemon, né? No texto de a Filemon, onde se está falando do escravo que ganha a liberdade, né? Rompendo com a situação de injustiça no contexto. Bom, o hino cristológico de Paulo ele tem algumas características, então vamos tentar olhar para essas características. Ele tem um ritmo de salmo e de poesia. Depois valeria a pena em casa a gente voltar a ler esse texto, né? Ele tem um ritmo, a maneira do salmista que reza, e a maneira também do salmo que tem uma estrutura poética. Então, nos versículos de 6 a 8, né, que a gente lê assim: ele, que é de condição divina, não considerou como presa agarrar o ser igual a Deus, né? Mas despojou-se, tomando a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens, e por seu aspecto reconhecido como homem, ele se rebaixou, tornando-se obediente até a morte, e morte numa cruz. Nesses versos, ou versículos de 6 a 8, nós temos aqui a, a humilhação de Cristo sendo descrita. Jesus se humilha, né? Então, ele, sendo de condição divina, né? É aquilo que a gente reza no credo niceno-constantinopolitano, né? Quer dizer, Jesus é consubstancial ao Pai. Veja, Jesus não é criado. Jesus é gerado e consubstancial ao Pai. Retomamos uma das heresias apresentadas por Ário na Antiguidade Clássica, que afirma tão somente a humanidade de Jesus e não a sua divindade. Então, o texto está dizendo que, em sendo de condição divina, ele se humilha. E nos versículos de 9 a 11, né, foi por isso que Deus o exaltou soberanamente, ele conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nos versículos de 9 a 11, está então descrito a sua exaltação. Então, é essa dialética aqui que nós precisamos olhar nesse hino. Humilhação, exaltação, né? Então, esse se despojou é o que nós reconhecemos aqui já um elemento central na cristologia paulina, que nós podemos dizer que é uma cristologia quenótica. Nesse sentido, a festa do Natal, para a qual nós nos preparamos nesses 4 domingos do Advento, que começa com esse domingo, é uma festa quenótica, onde na encarnação Deus se despoja, né, em Jesus Cristo da sua condição humana. E a figura humana, para tradução disso que nós estamos falando, é a imagem do presépio, é a imagem da manjedoura.
é a imagem da condição da pobreza, né? Jesus, então, se encarna numa cidadezinha da Galileia que está na periferia do mundo. Veja, esse Deus que se despoja, ele não nasce em Jerusalém, que é o centro do templo, né? Ele nasce justamente na periferia do mundo. Então, toda a narrativa, de um modo especial, que Lucas faz, e aí nós encontramos a dimensão do presépio, né? Nós estamos contemplando a experiência quenótica de Deus em Jesus Cristo. É esse despojamento. E esse despojar-se é um despojar-se que se dá na liberdade. Porque Deus poderia ter querido não se encarnar. E nós já vimos também que a criação é também um ato de kenosis. Deus, na sua vontade, poderia não criar o mundo para nos salvar do nada. E Deus, ao criar o mundo, ele se despoja de si também, né? Então, a criação que nós lemos em Gênesis e a encarnação que nós lemos em Lucas, de um modo especial, mas está em Mateus também, de um modo singular, porque em João, essa questão ela se dá de outra maneira. É a palavra que se faz carne. É a palavra, né, que em se esvaziando, ela ganha condição de carne, ela ganha condição de história, ela ganha condição de cultura. Então, Jesus se destituiu, Deus se destituiu livremente na figura de Jesus Cristo do poder como um escravo que não tem poder. Então, tomar a condição de escravo, né, é se assemelhar àqueles que no contexto não têm poder. E Paulo, sob certa medida, já vai fazendo uma crítica também à própria escravidão. Então, nós podemos dizer assim que essa obediência, que ela é uma obediência kenótica, ela é uma obediência altruísta e ela é uma obediência altruística que se dá de forma histórica. Então, no plano da salvação, e aqui a gente poderia empregar um conceito que na teologia a gente chama de soteriologia, né? Então, no plano da salvação, soteriológico, portanto, e no plano escatológico, escatom tem a ver com o fim último e tem a ver com aquele que vem também, e o advento nos dá essa ideia daquele que vem. Então, o que que nós rememoramos nas festas do advento? No Natal e na festa da Epifania, que nós vamos celebrar depois, em 6 de janeiro, celebramos a festa daquele que vem. Jesus volta, ele sempre volta quando rememoramos essas dimensões nessas festas litúrgicas, portanto. Então, no plano soteriológico e escatológico de Deus, para recuperar o universo para si. Por que que Deus vem na figura de Jesus? Para recuperar o universo para si. Então, aqui reside a beleza disso que nós estamos vivendo do ponto de vista da fé, né? Quer dizer, do ponto de vista da fé, quer dizer, todas as vezes que rememoramos isso de uma forma sacramental, é Deus recuperando todo o universo e toda a condição humana é, para si próprio, né? Então, para lançando algumas ideias mais para a gente poder conversar, nós poderíamos dizer assim, que o rebaixamento que Deus vive na figura de Cristo é o rebaixamento voluntário de Cristo. Ele poderia não fazer isso. E a sua exaltação por Deus também, na vontade de Deus, né? É verdade que Jesus, no seu sofrimento e na sua paixão e na sua morte, ele está experimentando a condição humana, mas se a gente lê as narrativas da paixão, a gente tem que ter clareza de uma coisa: Jesus está no controle de todas as situações, né? No Horto das Oliveiras,
no diálogo com Anás e Caifás, no diálogo com Herodes, no diálogo com Pôncio Pilatos, né, no diálogo que ele faz com o bom ladrão na cruz. Diante desse sofrimento todo, dessa experiência trágica, que é uma experiência que tem origens políticas, do ponto de vista do templo e do poder romano, Jesus está no controle de toda essa situação. Porque às vezes, quando nós ouvimos a narrativa, é muito comum no âmbito da devoção das pessoas, as pessoas sofrerem terrivelmente, como se aquilo tivesse de um modo real acontecendo. Mas Jesus está no controle de todo esse processo, pela sua própria condição de obediência também. Então, nós podemos dizer assim que Jesus, se achando sob forma de Deus, ele ganha condição humana. E aqui a palavra forma ela é muito importante, porque a forma tem a ver com a essência de Deus. Jesus é Deus mesmo, em sua essência. Mas ao se encarnar, ao se despojar, Jesus ganha essa condição. E aqui nós podemos fazer alusão, então, ao livro do Gênesis, onde Deus cria tudo à sua imagem e semelhança. Então, vejam que no livro do Gênesis há um paralelo muito grande que nós podemos fazer com o hino cristológico de Paulo, né? Na criação, todas as coisas são criadas à imagem e semelhança de Deus, né? Aqui já existe uma dimensão quenótica, e nós vemos na realidade das coisas criadas e na condição da espécie humana já a forma e a essência de Deus. Essa é a razão pela qual cada um, independente de quem quer que seja, tem a sua dignidade absoluta e ela tem que ser preservada. Mesmo que seja a pessoa mais tirânica do mundo, ela tem a sua dignidade, né? Porque é esse fundamento que nos ajuda e nos possibilita a olharmos para o outro na condição da sua dignidade humana. E podemos aqui afirmar também na condição da dignidade da natureza. A natureza tem a sua dignidade, né? Então, a condição divina é o estado do Cristo antes de sua encarnação. A imagem de Deus se manifesta no comportamento terrestre de Cristo. E nesse sentido, vejam, Jesus é esse modelo, é esse paradigma, né, que nos constitui, né, no sentido para agirmos de maneira tal. Ou seja, na lógica do ser cristão, né, nós podemos dizer que temos que sermos um alter Cristo, um outro Cristo, sem anularmos a nossa, os nossos traços de personalidade, daquilo que é a condição humana efetivamente é de cada um. Então, nós podemos dizer que aqui há uma alusão a Adão que procurou fazer-se igual a Deus. Veja, o pecado de Adão é fazer-se igual a Deus. Nós presenciamos isso na narrativa da Torre de Babel também. E aí, então, existe a ruptura com Deus, né? Então, Deus faz-se igual a nós para nos elevarmos, até Ele, no contexto dessa dignidade. Então, se nós lemos, por exemplo, as cartas de Paulo, eu só vou sinalizar aqui, para depois passar a palavra para a Rosa, como 1 Coríntios 15, 45, 47. Lemos Romanos, capítulo 5, versos, o versículo 14. Nós vamos encontrar aqui, nas cartas de Romanos e Coríntios, um paralelo antitético, mostrando, portanto, Cristo que escolhe a humildade e a obediência, e Adão que busca o orgulho e a revolta. Então, aqui nós estamos diante do homem velho e diante do homem novo. E aqui, então, a ideia é não perdermos
paralelismo antitético, ou seja, essa antítese entre Adão e Cristo, entre o homem velho, a humanidade velha, se quisermos assim dizer, e a humanidade nova, né? Bom, se a gente olha para essa dimensão do Cristo que escolhe a humildade e a obediência, nós vamos encontrar passagens do Antigo Testamento, principalmente no livro do profeta Isaías, quando ali nós encontramos 4 hinos que fazem alusão ao servo sofredor. Vejam, sob certa medida, então, esses elementos desse Deus que se encarna, se humilha e assume a condição humana, né, nós vamos encontrar já, de um modo ou de outro, prefigurado nos 4 hinos do profeta Isaías. Então, valeria a pena ler, por exemplo, os hinos presentes no profeta Isaías, nos capítulos 52 e 53. Né? Aí nós vamos encontrar, portanto, o cântico do servo sofredor. Né? Jesus, ao se encarnar, ele se humilha e assume a condição do servo que sofre. Mas veja, é um sofrimento que é, tem em vista, tem em mira a própria ressurreição, portanto, a salvação, a recriação de toda a humanidade. E o texto ele termina, né, do hino cristológico, fazendo a afirmação daquilo que é a nossa profissão de fé, né? Dizendo assim: foi por isso que Deus o exaltou soberanamente, ele conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre. É aqui que se apresenta a nossa confissão de fé. Então, por que que nós nos ajoelhamos diante da ação soberana do Pai, né? Porque, na verdade, esse ajoelhar-se é assumirmos a condição que é a condição efetivamente do ser cristão, né? Ou seja, de reconhecermos que na nossa língua podemos confessar que Jesus Cristo, ele é o Senhor, como termina o hino, para a glória de Deus Pai. Então, aqui nós encontramos o nome de Jesus, né? Ele é o Senhor, né? Confessamos Jesus. E aqui a gente pode reportar a experiência de Moisés no capítulo 3, no livro de Êxodos, quando ele faz a experiência frente à sarça ardente. Bom, você me envia para o Egito para salvar o meu povo, mas se me perguntarem quem é que pede isso, o que que eu digo? Deus diz: diga que aquele que é envia você. Então, aqui nós estamos diante do nome de Deus, né? Da reverência ao nome de Deus. Então, parece-me que é nessa dialética que nós podemos entender esse mistério, né? Que a gente só pode se abrir para ele no horizonte da fé, e, ao mesmo tempo, traduzirmos a nossa vida cotidiana no nosso modo de ser, sentir, pensar, agir, amar, etc., etc., etc. Por quê? Porque naquele que é, nós nos tornamos efetivamente uma, uma criatura nova, num mundo novo, a despeito de vivermos um mundo e um tempo e relações humanas, as mais difíceis, as mais sombrias e até as mais assustadoras também. Eu vou pontuar por aqui para a gente poder conversar um pouquinho, né? Eu fiz assim uma certa abreviação de outros pontos que eu havia também organizado aqui nos meus escritos, mas em função do tempo, para a gente não para a gente poder ter também outras falas e outras reflexões no contexto aqui da nossa classe dominical. Pedro Rosa, passa a palavra para vocês.
Então é isso, né? Agradecendo ao Edivaldo essa aula de cristologia que ele traz para a gente. E reagindo assim rapidamente, tem tantas coisas que poderiam ser ditas, né? Mas uma coisa que muito me pega, e o Edivaldo tocou aqui nessa questão hoje, é esse elemento assim de que quando eu percebo que há resquícios da divindade, né? Resquícios de Deus na minha vida, na vida das pessoas, eu preciso olhar para a realidade social do país, né, para a nossa conjuntura social, de um outro jeito, né? O estuprador, o mendigo, o salteador, o bandido, todos eles contêm em si, né, centelhas da divindade de Deus. E isso é uma coisa muito louca, pelo menos na minha cabeça, né? Assim, é assustador quando eu me dou conta que não dá para passar uma régua na sociedade, dizer esses são os bons e aqueles são os ruins, né? E, tecnicamente falando, todos somos bons. E dentro dessa lógica, dessa teologia que o Edivaldo nos traz, todos nós fazemos o universo de Deus em nós, em maior ou menor medida, né? Com maior ou menor intensidade. Isso, para mim, é avassalador. Eu fico, assim, olhando para a parede e não sei o que fazer. Quando eu penso, por exemplo, no estuprador, né? Que é essa figura que mata o outro, deixando o outro vivo, né? Que invade o outro, não respeitando o corpo do outro, e assim vai, né? E como essa condição, outras inúmeras. Então, assim, o Cristo é o Cristo que nos coloca mesmo na encruzilhada, né? No sentido de ele nos traz uma verdade que é muito forte. A gente não, então com isso eu quero dizer assim, não dá para viver um cristianismo simplinho, né? Um cristianismo facinho, um cristianismo básico, porque ele não é básico, né? Ele é muito denso. Bom, só isso a minha reação, Edvaldo, que como eu, todos nós teremos certamente uma reação à tua fala, que foi também muito densa e muito intensa, pela qual eu já agradeço de antemão, tá bom? Vamos abrir? Lucas, Maria José, André de casa e aqui Darlene, Paulo e Pedro. Paulo e Pedro não estão brigando, eles estão um do lado do outro. Você sabe, na Bíblia eles meio que brigavam, né? Paulo e Pedro, tá tudo bem aqui. Vamos lá, quem quer falar? Quem quer reagir? Bom, Rosa, eu Vai. vejo assim, e a verdade é que ser cristão não é fácil. Ser cristão não é fácil. Interpretar o que está à vontade de Deus também não é fácil. Viver a vontade de Deus também não é fácil. Se você, naquele momento, pela explicação do Divalden, naquele momento que você está tremendo de ódio, vamos falar assim, tremendo de ódio, de raiva, muita raiva, seu fígado está a 1000 por hora por causa de uma situação, e alguém chega em você e fala assim, mas você tem que perdoar, porque apesar de tudo, ele também é filho de Deus. É muito difícil, né? É muito difícil de você conseguir fazer isso. Então, ser cristão, verdadeiramente, não é fácil. Seguir e fazer a vontade de Deus é mais difícil ainda, né? Então, a gente tem as situações que a gente tem que rever os nossos conceitos, porque às vezes a gente se acha tão perfeita, né? E esquece que a vontade de Deus está ali, em você ser capaz de olhar para o outro e sentir, não pena, mas ter piedade dele. Legal, Maria José, legal. Eu acho que você vai um pouco na direção mesmo do que eu já fui, e um pouco pegando esse filão aí da fala, né? Vamos ver quem mais. Lucas? Não? Acho que o Lucas saiu. André, Pedro, Paulo. Pedro está abrindo mão aqui. Paulo, bem alto. Só um pouquinho. Paulo vai falar. Um ponto de discussão. No último momento que a gente vê aqui, nessa vida, eu acho que o pontapé inicial seria a questão da obrigação dele, né?
a obrigação de rebaixar, mas de servir. Eu tirei exemplo que eu vou lá na peça, eu sei que lá não tem os outros também, né? Então, que para a gente tem diversas alternativas, né, de servir, de auxiliar no sentido de ajudar alguém, de estar sempre disposto a contribuir com alguma coisa que alguém precisa, que você cresça para poder ser útil, né, ao ser humano, ao próximo. Legal, Paulo. Mais alguém? Lucas não chegou, acho. Acho que é isso, gente. A Darlene precisou sair por causa da hora, né? Pediu licença e mandou um abraço. Vamos lá. De volta de novo para te fechar alguma coisa. Perfeito. Não, eu acho que, na verdade, o que você diz, a Maria José e Paulo também, revelam para nós que essa condição do ser cristão não é uma condição fácil, né? Quer dizer, justamente por essa dimensão, porque independente de quem quer que seja, se a gente tem essa compreensão de olhar para o outro, na dignidade do outro, por causa dessa realidade no âmbito da fé, que as coisas e as pessoas são criadas à imagem e semelhança de Deus, então nós temos que estar num outro posicionamento, né? É por isso que no final do hino cristológico tem uma confissão fundamental, que é a confissão fundamental da fé cristã. E essa confissão fundamental da fé cristã aparece nos sinóticos em João que nós líamos na semana passada, na aula anterior, né? Quer dizer, quando Jesus pergunta, que dizem que eu sou? E para vocês, quem eu sou? Então Pedro, ele toma da palavra, né? E ele faz uma profissão de fé. Então essa profissão de fé de Pedro, né? Que se apresenta no seu primado, portanto, é é a profissão de fé que efetivamente nós temos que fazer, né? Quer dizer, fazer essa confissão de fé diante do outro, diante da natureza, diante das situações adversas, diante do sofrimento, diante, enfim, da condição humana, que é a condição humana da finitude e da contingência, é aquilo que se apresenta para nós fundamental. Agora, é claro que do ponto de vista humano, isso é uma coisa assustadora, como diz você, e, enfim, e que a gente tem que dar esse salto, né? Quer dizer, que nos tira efetivamente de nós mesmos, né? Da nossa própria condição. Então, eu diria assim, cada uma de nós temos que nos colocar na lógica desse empenho, né? Quer dizer, e que não é fácil, na verdade. Por isso que a sua indagação inicial, ela não é assim tão simples assim, porque pela, pela condição humana, tão somente pela condição humana, nós não faríamos isso. Mas porque justamente somos habitados por essa, poderíamos dizer assim, por essa forma essa forma de Deus, que nos põe na condição de semelhança, né? É que nós nos atrevemos a nos posicionar dessa forma, dessa maneira. Isso para mim também é uma coisa assim assustadora e é uma coisa que desafia, né? Quer dizer, enfim. Devolvo a palavra, Rosa. Não, é isso mesmo. Eu acho que, bom, na verdade, cada vez que a gente faz uma aula como a tua, Edivaldo, e assim, a gente tem feito várias aqui, que bom, né? A gente se realoca diante da dificuldade que é mesmo enfrentar a condição do cristianismo, né? É muito difícil mesmo, é um desafio permanente. E eu ousaria dizer que é isso que nos mantém firmes, porque nós estamos sendo sempre, constantemente desafiados a pensar como é que, diante de tal, 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 eu me posiciono, eu faço, né, como Cristo faria, como o Senhor faria, enfim.
E isso eu acho que dá para cada um de nós, na sua experiência de fé, uma dinâmica que é muito própria, é muito própria de cada um. Nós nunca estamos assentados. Quem for consciente nunca está tranquilo, assim. Agora eu vou deitar e dormir em paz. Claro, a gente deita e dorme em paz, é evidente, amanhã é outro dia, as coisas vão acontecendo. Mas, assim, na nossa condição mais profunda, né, da existência, enquanto quem permanentemente busca a verdade, grande utopia, o reino, no nosso caso aqui da igreja, a gente está sempre na procura, sempre na busca, né? E inúmeras vezes, ao tentar, a gente acerta, e às vezes, ao tentar, a gente não acerta. E é essa condição que torna a vida da gente viva, a vida da gente desafiadora de forma permanente, né? Isso talvez seja a coisa mais interessante que tem no cristianismo em relação a outras práticas religiosas, que são apacentadoras, que são acalmadoras, que são tranquilizadoras, eu ousaria dizer. E eu acho que o cristianismo não é. Ele não nos acalma, ele não nos apacenta, ele é o contrário, né? A cada passo em que a gente entende que conseguiu fazer o certo, vem um novo desafio maior ainda e assim vamos. Essa dinâmica que nos mantém, né, vivos, na vida e na vida cristã. Eu acho que, para mim, pelo menos, é um pouco isso, tá? Queridos, estamos já passando do nosso horário, vou agradecer de novo ao Edivaldo, agradecer a cada um que esteve aqui. Sheila chegou agora, estava envolvida lá com a programação das crianças, chegou agora para a gente, bem no finzinho. Quem não assistiu, pode assistir depois, a gente vai colocar no grupo lá, e nos preparando, então, para a última aula sobre Cristologia do Edivaldo, na próxima semana, dia 8. Eu provavelmente não poderia estar aqui, é o dia que eu reúno a família e os filhos vêm todos de vários lugares. Então, desde já, eu quero dizer que se eu não estiver aqui pessoalmente, eu estou acompanhando, né, a programação de casa, tá bom? Um beijo para cada um, uma boa semana, que Deus nos abençoe e nos guarde, que a gente até se vê de novo, né, se sinta abençoado e acariciado por Deus nas suas mãos. Um beijo.